Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do AnaGcast, o podcast da AnaG Imóveis que conecta você com grandes nomes do mercado imobiliário. Eu sou Roseli Capelletti, diretora de imóveis da AnaG, e hoje vamos falar sobre produtividade, gestão estratégica e ferramentas que ajudam a elevar o desempenho do nosso setor. O nosso convidado é referência em educação e performance para corretores e gestores. Criador do projeto O Novo Corretor, que tem mais de 15 anos de experiência no mercado. Rafael Alves, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roseli, obrigado pelo convite, a toda a turma da AnaG também, obrigado pelo espaço e vamos bater esse papo um pouquinho sobre gestão, sobre mercado imobiliário que a gente tanto ama, né? Sim, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória e como é que surgiu o Novo Corretor. Claro, eu sou professor de formação, eu venho de uma família de empreendedores, de comerciantes lá em São Paulo. Todo mundo sempre desde cedo teve loja, abriu seu próprio negócio. Meu pai era vendedor de enciclopédia Barça, para você ter uma ideia. Então eu cresci num ambiente de muito empreendedorismo, de muito saber, de muito protagonismo em fazer o que se faz por si e não tanto de trabalhar para o outro, né? Eu nasci nesse ambiente. Me tornei professor ainda muito cedo, aos 16 anos. Eu comecei como professor de inglês, depois tive uma escola de idiomas, tive uma tradutora, vendi a escola em 2017 e vim para o mercado imobiliário em 2018, a convite de um CEO de imobiliária lá em São Paulo, que é o Leandro Esteves, CEO da Carisma. Vim a princípio como um gerente de inovação, onde a gente estava integrando o setor de locação tradicional com a operação digital do quinto andar, na época, lá em 2018. E dentro da imobiliária fui tendo ali a minha veia de professor, de treinador, de gerente de locação, fui também para gerente de marketing, fiquei durante a pandemia fazendo algumas flutuações ali entre as gestões da imobiliária, até que um ponto a gente falou, poxa, essa coisa de treinamento realmente muda ponteiro, né? Isso realmente faz a gente assinar mais contrato, faz a gente faturar mais. E o que a gente está fazendo aqui na imobiliária, acho que é um CNPJ escondido aí, acho que tem um negócio. Então, em 2021, eu comecei a levar esses treinamentos que eu fazia com o meu próprio time para fora, comecei a levar a mercado. Em 2023, o Leandro e mais um diretor, que é o Eduardo, entraram de sócios no negócio, e aí, de fato, lançamos a mercado essa marca chamada O Novo Corretor. Então, como professor hoje, eu estou beirando já os 20 anos de experiência, no mercado imobiliário há 7, sob a chancela do Novo Corretor, nos últimos 2 anos, vivendo exclusivamente de treinamentos e de mentorias. E, Rafael, para a gente começar, quais que são as vantagens do corretor utilizar o CRM na rotina de trabalho dele? Acho que CRM é um papo que todo corretor ouve toda hora, ele odeia preencher, mas é que nem academia, né, Roseli? Para a gente performar, para a gente melhorar, para a gente ver resultado, tem que insistir na repetição, tem que persistir ali todo santo dia e tem que ver resultado. Então, o corretor que ele vê que o CRM está ajudando ele a lembrar as informações sobre o cliente, o perfil dele, os gostos, a configuração familiar, os bairros que ele procura e de fato está fazendo negócio com isso, ele entende que o CRM é uma ferramenta e uma ferramenta que faz com que ele seja uma extensão da memória do corretor. Então eu não consigo lembrar todas as informações sobre todo o santo lead que passa por mim. Mas se eu tiver uma gestão de CRM, se eu imputar as informações, se eu usar ele a meu favor, eu consigo. E aí eu acabo não deixando dinheiro na mesa simplesmente por conseguir aproveitar mais. O que acontece é que o corretor mediano, ele odeia o CRM porque ele não vê vantagem. Assim como o ser humano mediano faz matrícula na academia, mas não vai. E aí ele culpa a academia. Ele fala, olha, a academia não funciona, né? Isso aí não dá resultado. Mas não, é você que não está utilizando a ferramenta da devida forma. Então a vantagem do CRM é você conseguir gerenciar as informações e medir o teu próprio trabalho. Então, quando você mede, você consegue melhorar. Dentro disso, é preciso, isso vem de encontro com a nossa segunda e terceira pergunta, né? Ele precisa entender, né? Eu sempre falo que o CRM, ele é o HD externo do corretor, né? Ele é a memória do corretor fora da cabeça. Então, de que forma o corretor consegue ficar mais claro para ele como é que o CRM ajuda o corretor nesse relacionamento com o cliente? Porque esses dados todos, eles nada mais são do que ajudar o corretor no relacionamento com o cliente para gerar uma aproximação. E qual que é a sua posição com relação a isso? O que você vê de vantagem no CRM para auxílio nesse relacionamento?
Boa. Acho que tem duas funções básicas aí. Você trouxe a questão do HD externo, eu concordo 200%. Não dá pra gente memorizar tudo, principalmente agora na era digital, que a gente pega o celular para pagar uma conta, aí acaba vendo um meme, acaba vendo uma imagem bonitinha na rede social, coloca o celular no bolso e fala, nossa, o que eu ia fazer mesmo? Ai, meu Deus, eu ia pagar aquele boleto, né? Então, a nossa atenção, ela tá dividida, a atenção, ela vira o novo petróleo. Então, com certeza, uma primeira função do CRM é sim fazer com que seja o segundo cérebro desse corretor, que seja o HD externo, para que ele não dependa da própria memória ou daquela anotação no caderninho ou de alguma coisa que pode ter ficado ali presa no WhatsApp dele, aí o WhatsApp desceu, ficou no limbo ali das mensagens, ele não lembra. A segunda função primordial é a função de agenda, né? É a função de realmente um gerenciador de tarefas, um lembrete, um agendador. Hoje, muitos de nós têm Alexa em casa, e eu não sei se quem está nos ouvindo usa essa função, mas eu uso muito a função lembrete. Olha, Alexa, me lembra de tal coisa, programa tantos minutos, coloca um lembrete na hora tal do dia tal. Eu uso demais, demais. E o CRM, ele também possibilita isso. Então, além do HD externo, ele se torna também um agendador, ele se torna uma ferramenta de lembretes, ele se torna uma forma do corretor manter o elo com aquele cliente. Eu posso ter um lead que eu falo com ele hoje, e ele fala que ainda não está pronto para compra, que ele estava só dando uma olhada, mas daqui a 2 ou 3 meses ele toparia um contato. Se eu deixar isso no meu WhatsApp, se eu deixar isso na minha cabeça, com certeza eu vou esquecer. Agora, se eu colocar uma tarefa lá no meu CRM para que ele me lembre daqui a 3 meses, com certeza daqui a 3 meses vai tocar lá aquela tarefa. Eu vou falar, nossa, a Roseli, poxa, é mesmo, a Roseli pediu para eu falar com ela 3 meses atrás, e olha só, tá aqui os bairros que ela busca, tá aqui o perfil de imóvel que ela procura. Ah, ela me falou aqui no primeiro contato que ela era casada, que ela tinha filhos. Então, se eu não uso o CRM como essas duas funções primordiais, tanto de segundo cérebro, de HD externo, quanto de vamos dizer, o quase Alexa pessoal, meu assistente pessoal, eu tô contando só com a minha própria memória. E a gente sabe como anda a nossa memória nos dias de hoje, né? Sim, com certeza. Eu costumo também, né, ter essa questão de hábitos, né? Então, o uso do CRM ou a gestão de vendas ou o trabalho de corretor em si, ele é composto de micro-hábitos, né? E eu queria que você compartilhasse qual dos micro-hábitos você acha essencial para melhorar o atendimento. Né? O que é legal lembrar todos os dias, né? Quando a gente fala gerar agenda, não é só o ligar, mas quais são as posturas, quais são os micro-hábitos que você acha importante para melhorar a performance em vendas? Vou começar com esse gancho da organização, né? Da agenda. Então, tem muito corretor que não usa agenda. Hoje eu atuo a nível Brasil com treinamentos e com mentorias, e eu vejo até dono de imobiliária, gerente que não usa agenda. Então, ele começa a segunda-feira dele no responsivo, e quem manda mensagem é atendido, quem liga para ele é atendido, quem já tinha visita marcada é atendido, mas ele, por não se organizar, ele não consegue fazer uma repescagem ativa, ele não consegue retomar contatos inativos, ele não consegue ser protagonista, é o famoso deixa a vida me levar. Então ele começa a segunda-feira dessa maneira e normalmente ele termina a sexta-feira, o sábado, ou aquela visita que ele foi fazer de domingo, da mesma forma, ou seja, eu atuo no responsivo. Eu só direciono a minha vida de acordo com os leads que me procuram. Então, uma rotina, um micro hábito, primeiro que eu colocaria é com certeza organização. Saber o que você vai fazer na segunda, se você trabalha com prontos, ter uma rotina de captação, saber quais os horários que você dedica ao trabalho ali de estar na frente do computador atualizando o seu CRM, organizando a sua agenda, tratando ali a puxada de documentos que você vai mandar para o gerente ou para o back-office da imobiliária, depois seguir para que aquilo de fato vire fechamento. Enfim, organizar a agenda dele de uma forma que ele tenha períodos estratégicos de horas cadeira ali, que ele vai estar na frente do computador captando, organizando informações, lançando CRM, e períodos que ele sabe que vão ser dedicados à visita, que vão ser dedicados à rua, que vão ser dedicados à placa, que vão ser dedicados a outras rotinas. Então, acho que um microcomportamento, com certeza, é a organização. O segundo, eu colocaria como estudo constante, porque o corretor, ele sempre é impactado por um cliente que está cada vez mais informado, que está cada vez melhor capacitado, e se esse corretor para de se capacitar, ele para no tempo. Então, o treinamento também é um processo, a capacitação também é um processo.
É preciso que ele esteja antenado, tanto no cenário macroeconômico, em Selic, em questão de financiamento, como anda a economia, até em cenários micro, como o comportamento do cliente, se esse cara está mais propenso a uma jornada online, se ele está mais propenso a ir para o aluguel, a ir para compra, a ir para um short stay, enfim, para que o cliente dele está olhando, para que ele, como corretor, também consiga ali se adaptar. Além da organização, além da questão dele estar se capacitando, eu acho que é muito importante olhar para, de novo, repescagem de clientes inativos. Poucos corretores têm a cultura da repescagem, têm a cultura de reaquecer leads. Então, ele trata o lead frio como aquele lead que parece não ter dinheiro. Então se ele não me falou quanto ele tem de entrada, ele é um lead frio. Não, se ele não me falou quanto ele ganha no primeiro contato, ele é um lead frio, ele não está pronto para compra. Não, talvez ele seja um lead quente, que está próximo de comprar, que está precisando daqui a 30, daqui a 40 dias, ter a chave na mão, mas ele não te abriu a vida financeira dele por uma questão de confiança. Sim. O nosso mercado ainda é um mercado de confiança. Com certeza. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão do número de tentativas de contato, da cadência, de quantas vezes o corretor está falando com os seus leads até que ele consiga colocar eles mesmo nessa caixinha do frio, do morno e do quente. Porque se a gente pensar bem, né, Roseli, o lead quente é aquele que está em proposta. Todo o resto é morno, todo o resto é frio. Quem está realmente próximo de pegar a chave na mão? É o cara que está com proposta, é o cara que está fazendo a primeira parcela ali do Pix que ele prometeu pra gente. Todo o resto ainda está em visita, ainda está em topo de funil, ainda está esquentando o relacionamento rumo à compra. Então eu colocaria essa questão da organização, do treinamento e da repescagem como rotinas que realmente precisam ser vistas toda santa semana para que o corretor chegue à tal da sonhada alta performance. Sim, a gente tem que lembrar também, né, Rafael, que a gente está falando do corretor em si, e o corretor, ele é um empreendedor. Uhum. E se você vai ser... A estrutura da imobiliária auxilia em boa parte. Porque se ele fosse montar uma imobiliária, ele precisaria de todo esse contexto. Mas tem que imaginar que, tirando o contexto administrativo da venda, que é o pós-venda, ele continua tendo que empreender todos os dias. E o empreender está em ter estratégia, em ter estrutura e ter organização, porque aí sim ele vai ter retorno e vai ter continuidade. E quando a gente fala em aumento de eficiência, aumento de vendas recorrentes, o que você acha importante para essa recorrência, ter fluxo de vendas, todas as vendas todos os meses com o uso do CRM? Acho que você tem que aliar a ferramenta a uma metodologia, né? Então, primeiro que método é alvo. Então, se o corretor delimitou que ele vai ter um alvo, uma meta ano, ele precisa saber qual a metodologia, qual a ciência para chegar nessa meta. A gente falou da questão de acompanhamento, a gente falou de CRM, e acho que uma metodologia que até hoje funciona assim, há mais de 100 anos é o bendito do funil de vendas. Que assim como o CRM, o corretor está cansado de ouvir falar, mas muitos deles ainda não sabem implantar. Então, ter um funil de vendas bem definido, com etapas, com número de tentativa de contatos, com quantas vezes você fala com o lead antes de inativá-lo, de desistir, quantas vezes você alicerça essas tentativas de contato aos lançamentos de CRM. Hoje, eu estou cansado de entrar em consultoria imobiliária, e quando eu paro para dar uma olhada em alguns casos ali no CRM, a gente tem alguns casos 50, 60, 80 dias sem atualização. Poxa, se esse cara está sem atualização no CRM, será que ele também está sem atualização na vida real? E muitos corretores me falam, não, eu falo com esse cliente, eu falo com esse lead, eu só não lanço. E quando a gente vai ver ali no WhatsApp dele, ele não falou, né? Então... E a gente tem que lembrar de uma coisa, né, Rafael? O terror do gerente é assim, é a síndrome do plantão silencioso. Total. Falei com o cliente, mas a gente não ouviu uma ligação telefônica. E hoje a gente sabe que se eu não confio em você, se eu não sair com você, se eu não lhe conheço enquanto pessoa, a minha tratativa com você via WhatsApp vai ser muito fria. Sim. Então, o telefone ainda é a forma de controle, de comando da aproximação das partes, seja para o mercado imobiliário, para qualquer coisa. Para qualquer nicho, e aí entra de novo a questão da metodologia, né? Então, se o corretor tem metodologia, significa que ele tem uma receita, ele tem um passo a passo, ele tem um modo de como fazer o que ele faz todo santo dia. Você vai no McDonald's, eles colocam toda santa vez os 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, e quem está nos ouvindo completa de cabeça porque sabe a fórmula pronta. Qual é a fórmula que o corretor usa
desde a prospecção, quando ele está fazendo o primeiro atendimento, até a hora que ele vende ou até a hora que ele desiste desse lead. Então, ele usa telefone, ele usa WhatsApp. Por que o telefone? Qual a abordagem telefônica? Quantas vezes ele liga antes de fato entrar com a mensagem? Porque o que eu vejo hoje é uma ânsia em fazer o lead ser respondido e não em se conectar com o cliente. Sim. Então, eu ligo uma vez, o cliente não me atendeu, eu já mando mensagem. Ah, tá aqui o link do imóvel que você queria saber. Mas peraí, por que eu vou mandar o link para ele se o que gerou a nossa conversa normalmente é ele clicar no imóvel? Então, fica pouco estratégico. E por que não tem metodologia, por que não tem esse passo a passo, que nem o do McDonald's aqui é brincadeira, o corretor não sabe para onde ir. E aí, de novo, ele está perdido na própria rotina, trabalhando no responsivo, e não está ditando os rumos como o empreendedor que ele deveria. Você trouxe a questão do empreendedor, eu assino embaixo, assim, o corretor ele é o lojista, e a imobiliária, a construtora a qual ele pertence é o shopping, poxa. Então, se ele não fizer acontecer por ele, abrir a lojinha todo santo dia, colocar produto na prateleira, ir ali atrás dos clientes, fizer as ações de atração dele, passar a mão no telefone e repescar e ligar, ele está dependendo das pessoas entrarem na loja, né? Então, é muito necessário que ele tenha uma metodologia para saber desde as pequenas coisas. Por exemplo, lá no Novo Corretor, a gente defende de 6 a 8 tentativas de contato antes de desistir de um lead. Ah, por que de 6 a 8? Então eu vou ligar 6 vezes, eu vou mandar 6 mensagens, eu vou visitar esse cliente presencialmente, eu vou chamar ele para tomar um café na imobiliária de 6 a 8 vezes dentro de um fluxo de cadência ali que não fique exaustivo, não fique cansativo para o lead, porque tem uma pesquisa do HubSpot que prova para a gente que 80% das vezes a venda mora entre o 5º e o 8º contato. Poxa, é um dos maiores CRMs do mundo. Ele está nos dizendo que 80% das vezes que eu vendo, eu falei com essa pessoa de 5 a 8 vezes. Então, se eu só mando uma mensagem, se eu só faço uma ligação e depois, deixa pra lá, esse cara aqui é caroço, esse cara não quer nada com nada, provavelmente eu tô aquecendo para algum outro corretor vir e vender, né? Então, importantíssima a questão da metodologia para o corretor. E a gente tem que lembrar também, Rafael, eu tô na GE há 21 anos já vi muita mudança de cenário e tudo mais, e o que eu costumo falar para o corretor, gente, antigamente o cliente, ele vinha por um anúncio do jornal. Então, o cliente que vinha na imobiliária, o cliente que ligava para a imobiliária, que vinha por um anúncio, era o cliente que está na fase decisória. Porque ele não ia sair da casa dele se ele não tivesse afim. Só que com o advento das mídias sociais, eu estou captando o cliente em várias etapas. Na etapa que ele nem entrou na consideração ainda, mas ele tem desejo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é higienizar o meu funil para manter dentro do funil quem está nesta fase, mas eu concordo contigo, eu não posso esquecer de continuar um contato de repescagem com estas pessoas, porque num determinado momento vai ter um gatilho de aceleração. Vai ter um gatilho em que a coisa vai passar. E eu vou ter oportunidade de atender. Se eu atendi bem da primeira vez, ele vai lembrar de mim. E ele vai me atender no telefone. E se for bem feito, ele vai até salvar meu número para que lá na frente eu consiga falar com ele de novo. E talvez ele não compre naquela hora, talvez ele não visite naquela hora, mas se o seu atendimento foi bom bastante, ele vai virar para a esposa, ela vai virar para o marido, para a irmã, para quem quer que seja, lá no jantar de casa, e vai falar assim, olha, eu ainda nem sei o que a gente vai comprar. Eu nem sei como que a gente vai juntar dinheiro para comprar o bendito do imóvel que a gente sonha em comprar. Mas eu sei que quando a gente comprar vai ser com a Roseli. Porque ela me deu um atendimento que mais ninguém me deu. Ela conseguiu me fidelizar. A gente fala muito da exclusividade do imóvel, mas eu vejo pouco corretor olhando para a exclusividade do cliente. Sim. Por que você não pode trabalhar a exclusividade do cliente? E assim como a gente tem o dentista da família, o mecânico da família, o advogado da família, você ir se tornando o corretor da família. É muito comum em filme norte-americano a gente vê isso, né? Eu vou ligar para o meu corretor. Liga para o corretor do seu pai, liga para o corretor da empresa. Quer dizer, no mercado norte-americano, essa cultura já pegou. Por que não aqui? Então, eu vejo como um cenário muito futuro e possível dentro do que você trouxe da excelência do atendimento. Sim. E dentro dos recursos que um funil de venda pode oferecer, qual que você acha mais útil para o corretor conseguir identificar as oportunidades de negócio? Eu gosto muito da ferramenta da gente poder segmentar ele por etapas. Então, quando a gente cria o tal do pipeline, né, que a gente tem ali, normalmente, a maior parte dos CRMs, ele fica como um Trello, ele fica como uma esteirinha de Kanban. E aí você consegue ver aquela coluninha em atendimento, lead, a contatar, visita, e você vai organizando cada um ali de forma devida.
e você também consegue dar os leads ganhos e os leads perdidos. Então, essa é uma ferramenta que eu gosto bastante, porque visualmente fica bastante fácil da gente tramitar. Também gosto muito da questão de colocar alertas. Então, de segunda-feira, por exemplo, lá no Novo Corretor, a gente faz reunião de planejamento semanal. E hoje de manhã eu pousei aqui em Joinville, era umas 10h40 mais ou menos, a gente fez nossa reunião 11h30, o normal é 10, mas a gente fez 11h30 hoje. E aí quando a gente abre o CRM, é normal que na segunda-feira vários dos cards ali, dos leads, eles estejam vermelho, porque são os que a gente não atualizou nos últimos 4 dias. Quer dizer, sexta, sábado, domingo, encavalou ali desde a última quinta. Uhum. E aí a gente pega para falar de cada um deles. Olha, o que aconteceu com esse cara, com esse. Então essa ferramenta de também desatualizar o lead, ela é muito sábia. Porque você consegue deixar o CRM te contar quais são os casos que você não está olhando. E você está olhando não porque você é incapaz, porque você é ineficiente, mas porque tem um negócio chamado cegueira por desatenção. Tem tanta coisa acontecendo que a gente acaba ficando cego simplesmente por desatenção. Então, gosto muito dessa ferramenta também, da gente deixar ali um alerta, deixar ali uma configuração para que o CRM possa nos avisar de que algo está errado. E recentemente a gente testou também a ferramenta de comunicação por e-mail. Então, ele mandar algumas atualizações específicas, não só apitando no CRM, mas também no próprio e-mail. Então, às vezes eu posso comer bola no CRM, naquele campinho ali de atualização, mas ele me manda no e-mail também que eu tenho um agendamento como retomar contato com a Roseli, reativar o lead tal, fazer pós-venda depois de 1 ano com tal lead. Tem um aluno nosso que ele celebra o aniversário do imóvel. A gente gosta muito dessa prática, assim. O Vitor inventou isso e ele criou basicamente uma ligação, um roteiro, um script, que ele liga para o comprador dele 1 ano depois do dia que o cara pegou as chaves. E ele deixa isso linkado tanto no CRM, para o CRM avisar, quanto na agenda. E aí, depois de 1 ano que o cara pegou chaves, ele liga e fala, olha, tô ligando pra te dar parabéns, Roseli. Parabéns, muitas felicidades, tudo de bom, que Deus te abençoe. Aí o comprador fala, peraí, não é meu aniversário, né? O que aconteceu? Não, poxa, tô ligando porque há exatos 1 ano você pegou as chaves desse imóvel que você lembra? Eu pude ser seu corretor, te auxiliei, tô ligando pra te dar esse parabéns, fez 1 ano, vocês estão felizes, como é que vocês estão? Normalmente ele arranca daí ou uma indicação, ou já um novo pedido de compra e de venda, porque pode acontecer do cara já estar olhando para outro imóvel. Olha que legal. Então, é uma prática estratégica. Simples, custo zero, né, o custo de uma ligação, e que, ao mesmo tempo, o CRM se torna aliado fundamental, porque, de novo, não daria para lembrar de todos os clientes que compram comigo depois de 1 ano. Então, ele programa no CRM logo depois ali que ele finaliza o ciclo de venda com esse cliente, quando ele entrega as chaves, e ele deixa programado não só lá, mas também na agenda, para que ele não esqueça. Muito bom. Era justamente sobre isso a próxima pergunta que está falando, né? Nós queremos saber como é que o CRM, quais seriam as suas dicas para o CRM auxiliar na personalização, no acompanhamento e no pós-venda do cliente. Porque é o que você acabou de falar. O custo muitas vezes é zero. É fazer bem feito aquilo que ninguém faz. E de uma forma humanizada. Né? E quais seriam as outras dicas que a gente poderia dar para o nosso pessoal com relação a isso? Eu sempre brinco que o melhor CRM do mundo é o preenchido, né? Então, Sim. Você pode escolher qualquer um, né? Sempre me perguntam, Rafael, qual que é o melhor CRM? Qual que eu adoto com os nossos alunos de gestão lá? Isso é muito comum, assim, em trocas de CRM ou imobiliárias que ainda estão se adaptando a isso. E eu sempre brinco que o melhor é o preenchido, apesar da gente ter alguns parceiros. Mas o que eu vejo que faz muita diferença é quando o corretor ele aprende a usar aquilo como um assistente. É igual o ChatGPT, que quanto mais você tratar ele como uma pessoa, mais loucura aparece, mas mais eficiente ele fica. Sim. Lá no Novo Corretor, o nosso ChatGPT chama John. A gente deu um nome para ele, a gente fala com ele. John, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Eu penso que o CRM, cada vez mais, ele vai pro mesmo lado, Roseli. E com a integração de IA, muitas vezes, que a gente tem, ele vai, com o tempo, capacitar esse tipo de coisa, né? De se tornar um assistente pessoal, se tornar um estagiário do próprio corretor. Eu penso que quanto mais específico, quanto mais abrangente o corretor puder ser no uso do CRM, principalmente no registro das informações, melhor para ele. Tem um caso que a gente mostra numa imobiliária que a gente atendeu lá em São Paulo, que o corretor colocou o nome dos cachorros no CRM. O cliente procura um imóvel tal, ele é casado com a fulana, tem filho assim, assim, assado, e 2 cachorros,
um pastor alemão e um shih tzu, não sei das quantas. Colocou o nome lá do cachorro. E olha que curioso, esse caso era tão importante, a questão do cachorro, e o cachorro se tornou um influenciador da decisão, que a esposa do lead, que estava tratando ali, que era quem estava encabeçando, levava o cachorro nas visitas para ver se ele se sentia à vontade no imóvel. Nossa Olha senhora. que loucura. Que loucura. Então era tipo assim, vou deixar ele aqui no quintal um pouquinho, e teve 1 ou 2 casas que o cachorro fez xixi no quintal. E ela, aqui sim, aqui ele tá à vontade. Então olha que loucura o nível de informação que o corretor usou para registrar ali das 6 visitas que ele fez, essas 2 levou o cachorro e ele se sentiu mais à vontade. Então olha o nível de informação. Essa venda fechou rápido, né? Foi um ciclo ali de 60 dias. Mas vamos supor que por algum motivo esse cliente desistisse e desse ali um hiato nessa procura por imóvel por 6, 8, 10 meses. Imagina a importância desse cliente ouvir o nome dos cachorros dele na retomada pelo corretor. Oi, Roseli, vamos retomar aqui a sua busca por imóvel? Eu lembro que há 6 meses atrás a gente visitou, inclusive a Xuxa, sua Schnauzer, sei lá, foi com a gente, lembra? É um laço afetivo que eu crio. Sim. Por mais banal que possa parecer a informação do cachorro, para mim, por exemplo, que não sou uma pessoa muito de pet, para os nossos tempos, quanto mais informação você tiver sobre o que é relevante para o cliente e não para você, melhor. Porque o corretor costuma olhar para renda, costuma olhar para o bolso, costuma olhar para quanto o cara tem de entrada, se tem FGTS, se aceita permuta, se o carro vai entrar ou não. Mas esse é um olhar do corretor. Qual é o olhar do cliente? Ele está olhando para outras coisas, gente. Ele não está olhando só para a questão financeira em relação ao imóvel. Ele está olhando para ser perto da escola dos filhos. Ele está olhando do porquê daquele bairro. De repente, eu, por exemplo, sonho em voltar a morar no bairro que eu cresci. Olha que curioso. Uhum. Então, quando eu for procurar casa para comprar no bairro onde eu cresci, vai ser muito especial para mim. E se o corretor registrar esse motivo e usar isso estrategicamente no CRM para me dar follow-up, ele ganha ponto comigo. Então, é o corretor sair dessa lógica do que é importante só para ele, que importa sim a realidade financeira, mas olhar para o que importa para o cliente dele e registrar todas essas informações, que vai desde o nome do cachorro, o time do coração, por que ele está se mudando, que time que ele acredita que vai ganhar o campeonato aquele ano, os assuntos que vocês tiveram na visita. Tem um corretor que eu acho genial lá em Maringá, que é o Thiago Oliveira. Ele é pernambucano e hoje está atuando no mercado em Maringá. Corretor fera, assim, referência nacional. Ele combina com o proprietário de passar um café fresco toda vez que ele está voltando de uma visita na área íntima do imóvel. E ele fecha 9 em cada 10 visitas que ele faz, ele fecha 9. Porque ele é meio que um alfaiate, ele vai tão a fundo nas informações e ele usa o CRM brilhantemente para registrar isso, que quando ele faz a visita, é certeiro. É tão certeiro que ele pede para o proprietário passar um café fresquinho na hora, porque ele sabe que quando voltar da área íntima é a hora de sentar na mesa e debater sobre a proposta daquele imóvel. Então, quanto mais a fundo eu for nas informações com o que importa para o cliente e registrar elas para que eu possa usar de uma maneira estratégica, melhor eu estou usando o CRM e mais ele se torna uma arma do que aquela chatice de tem que preencher, né? Então, não é que tem que preencher aqui. Quando eu preencho, ele se torna uma ferramenta estratégica para mim. Sim. E para quem ainda não começou a usar o CRM, mas foi tocado pelas suas palavras, né? Pela palavra do CRM. Palavra do CRM, eu gostaria de saber a sua dica, por onde ele deve começar? Começa pelo básico, né? De novo, o paralelo da academia. Você não chega lá levantando 100 quilos em todos os aparelhos. Você começa mal sabendo o que você está fazendo, se sentindo esquisito, levantando os pezinhos, entrando errado nos aparelhos, e depois de 1 ano, 2, 3, você vai masterizando isso. Acho que a melhor forma de começar pelo CRM, primeiro, é lançando os leads lá. Ainda tem muito corretor que atende o lead por fora, pega o contato ali por indicação, conhece um cara na padaria, sei lá onde que ele estava, que ele arrumou aquele lead, ele guarda na asa dele. Ele parece que tem medo de lançar no CRM, ele fica... Às vezes o corretor ele tem medo de, eu não vou colocar no sistema, se eu não alimentar eu vou perder para alguém, eu vou perder para a empresa. O que você acha desse raciocínio de que ele tem medo da concorrência interna, mas não se preocupa, aquilo que você falou, né, em relação à pessoa que está do outro lado? Ele tá perdendo para ele, né? Ele tá perdendo para ele, porque, de novo, você é lojista do shopping da imobiliária.
Você é empreendedor de si mesmo. Então, quando eu não uso uma ferramenta que eu tenho para administrar melhor os meus próprios clientes, eu estou perdendo para mim mesmo. E eu me incluo aqui. Eu, Rafael, sou totalmente entusiasta de CRM, adoro, sou maníaco de follow-up, meus follow-ups são gigantes. E quantas vezes eu não esqueci de lançar, gente? Não vou aqui falar que eu sou hiper mega perfeito, né? Por mais que eu leve a palavra do CRM, eu também tenho minhas falhas, eu também tenho minhas comidas de bola. Só que depois de um tempo, nossa, eu não lancei esse cara, deixa eu lançar agora. Por quê? Porque dá para usar no computador, dá para usar no celular, não é algo que mata o seu tempo. No tempo que você tá vendo aquele Reels engraçadinho ou aquele meme que te mandaram no WhatsApp, é o tempo que você podia estar lançando. Sim. Então começa pelo básico, lançando seus leads, sabe? Alimentando. Eu acho que pedir ajuda é muito crucial também, Roseli, Colocar né? o lead na etapa certa também. Exato, sabe? Começa fazendo o mínimo, assim. Eu gosto muito de Francisco de Assis, ele falava que a gente começa fazendo o que é possível, depois o que é necessário, e quando você vê, você está fazendo o impossível. Então, quando eu cheguei no mercado imobiliário em 2018, a imobiliária não fazia os fechamentos pelo CRM. Já usava ali a esteira do lead até a proposta, mas o fechamento financeiro não saía por lá. E como eu vim do mercado de educação, e eu comecei a minha carreira já em empresa grande, eu atuava no CNA com 500 franquias a nível Brasil, então eu sempre fui muito acostumado a sistema. No mercado de educação, não existe, por exemplo, diário de classe fora do sistema. Eu crio ele no sistema e eu imprimo para o meu professor, quando eu sou coordenador e dono de escola, para o meu professor usar. Então, ele lança lá da sala de aula e eu vejo na minha tela. Não existe a possibilidade de não acontecer via CRM. Sim. E quando eu cheguei no mercado imobiliário, isso me assustou um pouco, porque eu via várias coisas que não tinham sentido da gente não fazer pelo CRM, e hoje, olha, 8 anos depois, todo mundo lá na imobiliária onde eu fui gestor usa. Não porque o Rafael é o mago do CRM, mas porque a gente fez junto. Então, pedir ajuda também é crucial. Eu vejo muitas imobiliárias, como a Ana G, por exemplo, que tem SDRs, que tem um pré-atendimento. E, normalmente, as meninas do pré-atendimento, elas são mestras de CRM. Elas mandam muito bem. As nossas são ótimas. Eu vi algumas telas ali, eu bati papo bastante com vocês, eu vi que as meninas arrebentam. Então, poxa, por que o corretor não pega um café, senta do lado dessas meninas e entende um pouco mais? Pede um pouco de ajuda, né? No Novo Corretor a gente tem a prática do Hora Bar, que a gente aprendeu com o Buzarello, que é da gente simplesmente bater um papo despretensioso sobre qualquer coisa, como se você estivesse num boteco. E esse Hora Bar nos engrandece de uma forma majestosa. Então, poxa, senta lá com a atendente, bate um papo, senta com o seu gestor, olha para corretores que têm a boa prática de CRM, estão tendo um resultado legal em vendas, um resultado bacana no financeiro, e entende como eles estão fazendo. Eu acho que nenhum saber é mais sábio do que o do grupo. Então, se eu me acho já totalmente pronto, se eu me acho totalmente capaz, se eu me acho o bambambam de tudo, eu estou fadado à decadência, porque o mundo inteiro está mudando, está evoluindo e eu decidi ficar no mesmo lugar. Então, começa pelo básico, lança seus leads, pede ajuda, coloca na etapa certa, respeita os sinais lá que ele fica te dando de que está atrasado, de que está vermelhinho, de que você não está falando. E também não desistir de tentar, né? Acho que esse é um ponto bom também, Roseli, a gente tem muitos corretores, tem uma imobiliária que eu atendo que ela fala que ela só trabalha com sexys, que são os sexagenários, pessoas mais 50, mais 60, mais 70 muitas vezes. E muitos deles não querem se adaptar a essa realidade. Poxa, então como que eu convenço um corretor raiz, pré-internet, que vendia na época do dólar, que vendia por jornal, como que eu convenço ele a lançar a CRM? Então, ser um pouco criativo nessas sacadas, buscar parcerias, entender que, de repente, olha, vamos ser uma dupla aqui. Eu sou muito bom de offline, eu sou muito bom de atendimento, de conversão, mas esse negócio, essa ferramenta aí não vai. Então, você topa tocar os seus leads para mim, e aí você atualiza mais, eu atualizo menos, mas você também me ajuda a atualizar, me ensina. Enquanto isso, eu vou te ensinando como eu uso as minhas técnicas de proposta, de fechamento, de atendimento. Então, e compondo essa questão da ajuda e também de não cansar de tentar. Porque, de novo, é como academia, né? Tem que ter a frequência, tem que ter o ritmo para você ver um resultado legal. Sim. E você que roda o Brasil inteiro e conversa com muita gente, você vê que tem muitos desafios dentro dessa área, porque é uma área que quer se profissionalizar, né? Ele quer assumir essa característica de profissionalização, de entender, de ter devolutivas, de ter informações, principalmente para o departamento de marketing, poder nos ajudar nessa contribuição.
mas quais são os desafios mais comuns nessa implementação e como é que as empresas podem superar? Porque nós temos 2 desafios. Primeiro é a curva de implementação e depois a curva de resistência. Então, quais são os desafios mais comuns e quais são as suas dicas para essa superação? De novo, né? O corretor precisa quebrar essa questão de que preencher CRM é um saco, estão pedindo para ele, é enfadonho, eu tenho que preencher. Tudo que a gente faz porque é obrigatório, a gente ressente. E tudo que a gente ressente, a gente desbaratina, a gente joga para lá. Então, acho que a primeira questão é ele entender que essa microação dele é uma ação muito importante para o macro do negócio. O que eu estou falando aqui? Estou falando que a forma como um corretor não lança 1, 2, 3, 4 follow-ups impacta o meu marketing de ter informações relevantes sobre esse perfil de cliente. A forma como um corretor, 2, 3, 4, 5 não lançam o bairro que o cliente se interessa, não lançam o valor atualizado, não alteram a origem do lead, por exemplo. Pega lá um lead de 5 anos atrás que veio por portal. Poxa, esse lead voltou pelo site da imobiliária. E o corretor vai lá e não altera a origem desse lead, então ele está mentindo e o marketing está puxando esse dado falso. Então, ele ter esse olhar macro de que as microações dele influenciam. Poxa, se eu não altero o bairro, se eu não altero o valor, se eu não imputo informações, o meu marketing fica mais pobre nos dados. E dados são o novo ouro. Com esse dado, o marketing poderia gerar uma campanha de tráfego pago mais assertiva e retroalimentar o funil desse corretor. Então, olha que interessante. Por que você não lança, você mesmo pode ser prejudicado lá na frente. Porque uma campanha de tráfego pago poderia trazer mais resultado. Né? Não existe mágica. Uma campanha de e-mail marketing. Quantas vezes eu não vi imobiliária fazer coisas super legais, tipo vincular ali um e-mail ao aniversário do cliente. Ou vincular um e-mail de boas festas dizendo que a imobiliária vai entrar em recesso e que de data X a data Y a imobiliária não está atendendo. E o corretor não colocou o e-mail desse cara no CRM. Logo, ele não recebeu. Porque ele não recebeu, ele reclama que a imobiliária está fechada. Então, algumas coisas muito pequenas, tem uma frase que fala que uma gota d'água levanta o oceano, né? É o tal do efeito borboleta lá. Uma coisinha que eu não faço pode parecer imperceptível, mas afeta o todo. Afeta o todo. Então, quando esse corretor ele deixa de se organizar no CRM, ele está impactando marketing, ele está impactando pós-venda, ele está impactando campanhas, ele pode estar impactando a alta gestão da imobiliária a tomar uma decisão assertiva. Eu vou colocar mais dinheiro em portal ou eu vou fazer uma reforma mais forte no meu site? Eu vou investir mais em Google Ads ou eu vou aqui para o Meta, ou eu vou aqui para o TikTok, ou eu vou aqui para o LinkedIn? Então, quanto menos informações eu tenho na gestão, quanto menos dados eu tenho, mais pobre fica a minha decisão. Sim. Mais achismo vai a minha decisão. E essa decisão custa dinheiro. E aí esse dinheiro o corretor vai sentir aonde? De repente na festinha lá de final de ano que ele estava acostumado a ter. De repente numa comissão que ficou menos agressiva. De repente numa campanha. Eu já vi corretores às vezes reclamarem, poxa, tinha campanha de vendas que a gente ganhava iPhone, ganhava TV, ganhava não sei o quê. Agora a imobiliária está fechando a mão. Olha que interessante. Essa fechada de mão pode estar sendo por conta de uma tomada de decisão em marketing pouco baseada em dados que você, corretor, poderia ter ajudado simplesmente por lançar os seus dados, né? Então, é uma coisinha pequena, mas quando você soma, pode sim impactar o todo e esse todo volta para o corretor. Então, é ele se entender, de novo, como empreendedor de algo maior. E ele, como empreendedor, também está impactando negativamente todo esse ecossistema que o alimenta. Então, se eu tenho autorresponsabilidade sobre isso, eu vou fazer as minhas microações de uma forma zelosa, de uma forma profissional, porque eu sei que lá na frente isso pode voltar para mim também. Certo. E agora falando sobre liderança e gestão. Tá? Na sua experiência, o que um gestor precisa fazer para evoluir de executor para ser um líder com visão estratégica? Nossa, esse é uma dor gigante do mercado, né? Que normalmente ele vem de corretor para gestor. Ele vem de corretor para gestor, e aí quando ele vira gestor, ele não faz um curso para ser gestor. Que nem o cliente que não fez curso para ser cliente, ele vem com as demandas dele. Então ele é um corretor que se torna gestor, mas ele ainda não estudou gestão de pessoas, ele ainda não estudou gestão de processos, ele ainda não tem uma atitude de dono, ele ainda não tem autorresponsabilidade sobre a equipe.
Então, a primeira coisa que quando um corretor vai para a gestão, ele sente falta é de um background, é de um arsenal, é de um aparato de práticas e ferramentas que o façam de fato ser gestor. Então, quando eu sou corretor, eu vou jogar um jogo mínimo de gestão, só que sobre mim mesmo, sobre os meus próprios resultados. Quando eu vou para a cadeira da gestão, mudou completamente. Sim. Porque agora eu não sou mais responsável por me organizar para vender. Eu sou responsável por organizar o meu time para vender. E isso demanda que eu treine, isso demanda que eu ouça, isso demanda que eu capacite, isso demanda que eu apague muito incêndio e muitas vezes que eu saiba delegar sem puxar para mim. Então tem muito gestor que erra nesse ponto de sair da corretagem, vir para a cadeira da gestão, mas ele não consegue delegar. Ele não consegue confiar nos seus liderados e aí uma hora ou outra ele cansa e fala, se eu não faço, nada acontece aqui. Tudo aqui depende de mim, porque eu. Mas ele não enxerga que ele não soube jogar o jogo da gestão de fazer o outro vender, fazer o outro crescer, fazer o outro performar e ele só ser um grande mentor, né? Um grande entusiasta, um grande técnico ali do lado de fora do campo, traçando a estratégia e deixando o jogo acontecer. Então, acho que a principal dificuldade é virar essa chave na cabeça. Eu sei que o tal da palavra lá, do mindset, ele virou jargão, assim, meio piada, mas é muito do mindset no sentido de configuração mental mesmo. Então, eu vou precisar estudar gestão emocional, gestão de gente, eu vou precisar estudar financeiro, eu vou precisar estudar gestão de processos, SLA, prazos, consequências e, claro, gestão de vendas, né? Então, aquela metodologia que a gente falava lá atrás, conhecer por etapa, agora se torna ainda mais importante, porque não basta só eu ter uma metodologia, agora eu preciso treinar pessoas para que elas também nasçam essa metodologia, se elas são novas no que estão fazendo, mas que elas consigam acompanhar, enxergar, e eu como gestor eu vou dando esse radar, eu vou dando esse norte para que elas possam perseguir o objetivo que eu estabeleci junto com elas. Então, o principal erro é não mudar essa mentalidade de olha, agora eu sou gestor, então eu preciso me capacitar como gestor, eu preciso ir atrás de curso, preciso ir atrás de ferramenta. E quais são as principais rotinas que você costuma ver em gestores de times de alta performance? Treinamento muda muito o jogo. Então, se a gente olhar para imobiliárias como Ana G, se a gente olhar para imobiliárias que normalmente estão nos palcos de grandes eventos imobiliários, você vai ver que elas têm uma rotina de treinamento e capacitação. E as maiores imobiliárias hoje do Brasil, elas investem nesse segmento. Então, a gente está cansado de não conseguir fechar muita coisa com imobiliárias pequenas e médias lá no Novo Corretor, porque elas ainda não entendem a importância de um investimento terceiro que não os gestores ou pessoas dela mesma treinando. Saiu uma pesquisa esse ano ainda no Imob Report que 2% do mercado imobiliário investe em treinadores externos. Inclusive, mandei isso pro time todo. Olha que loucura, olha a nossa gente. Diferença. Exato, vocês estão no 2%. Então, eu tenho 98% do mercado, das 77 mil PJs que a gente tem no Brasil, sem investir em um treinador externo. Então, com certeza, treinamento muda o jogo. Tanto que hoje no Novo Corretor é mais fácil fechar com imobiliárias grandes do que com pequenas, porque elas entendem a necessidade disso e entendem o valor que se tem em treinamento. Gestão processual, visão voltada a dados, gestão voltada a processo também. E normalmente as imobiliárias têm algum mentor externo para isso. Então, normalmente elas contratam uma consultoria, normalmente elas contratam uma empresa, um consultor que vai ali organizar os processos, mergulhar no dia a dia da imobiliária e dizer, olha, isso aqui vocês fazem bem, isso aqui vocês precisam melhorar. E principalmente a questão dos diretores estarem abertos a essa cultura, que é outra coisa assim que é divisor de águas entre as grandes e as médias e as pequenas. Então, a tal da alta performance, as altas taxas de conversão, os faturamentos milionários, por trás dele, normalmente você vai ver cabeças muito abertas. Eu ouvi o primeiro episódio aqui do Ana G-Cast, até o pessoal pode voltar depois desse episódio e ouvir, que é com o próprio Ana G. Uhum. Poxa, aí eu tava ouvindo e eu me perguntando, né? Caramba, um cara que fundou uma imobiliária, que veio de outro mercado, que tem ali a trajetória, a idade, o legado que ele tem, ele não precisaria sentar aqui para gravar um podcast. Ele poderia virar e falar, olha, isso aí é besteira, isso aí não vai levar a lugar nenhum.
Não, ele tá ali sentadinho, aberto, falando, conversando, batendo papo. Então, eu vejo uma alma de aprendiz, assim, nos grandes líderes. Eu vejo uma abertura muito grande a estarem constantemente se capacitando. Então, treinamento, gestão processual, saber atrair bons talentos também muda muito o jogo. Então, saber formar novas lideranças, normalmente vindo de outros mercados ou criando ali a prata da casa, são características de imobiliárias que, de fato, chegam lá daquelas que morrem na praia. As que morrem na praia, normalmente o dono, ele é mão fechada, ele não quer investir em novidade, ele acha que treinamento é besteira, ele acha que CRM, ele nem lembra o acesso do CRM dele. Ele nem lembra qual é a URL, qual é o dado de acesso dele para o CRM. E ele quer cobrar o corretor dele de preencher o CRM. Então, a grande imobiliária, ela muda o jogo porque ela tem gente e ela tem cultura de aprendizado contínuo, evolução contínua, de estar sempre em crescimento. O tal do Kaizen lá, na metodologia oriental, que eles tanto pregam, né, da melhoria contínua. As grandes empresas, se você olhar num nível internacional, até fora do nosso mercado, você vai ver uma cultura de gente, de tecnologia, de dados e esse ponto em comum de alma de aprendiz, de sempre estar aberto a saber mais, a saber algo que ainda não se sabe. Sim, excelente. E, Rafael, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os corretores e para os gerentes que nos acompanham, especialmente aqueles que buscam crescer, buscam inovar e alcançar melhores resultados. Eu vou deixar uma mensagem baseada numa jornada pessoal que eu fiz há algum tempo. Eu comecei um curso nada a ver com o mercado imobiliário, nem com educação, nem com nada. Eu comecei um curso de desenho meditativo. Olha que curioso. Olha que curioso isso. Nada a ver com tudo que eu já tinha feito na vida. E eu gosto de meditar, eu gosto bastante da prática, mas desenho eu sempre fui muito ruim, Roseli. Sempre fui péssimo em desenho. E quando eu comecei, eu era um aluno bem ruim, assim. O meu desenho ele é bem rupestre, ele é bem feio. E ao meu redor, os outros 7 alunos da turma, um era desenhista, um arquiteto, um design de interiores, então eu estava cercado de pessoas melhores do que eu naquilo. E eu queria muito desistir, porque eu falei, isso aqui é besteira, cara, tô começando, o que eu vim fazer aqui, né? Eu olhava pro papel, assim, eu olhava pro colega do lado, aquela coisa maravilhosa do arquiteto, do desenhista, e o meu, umas bolas feias, umas formas horríveis. Eu falei, não, vou persistir, se eu vim aqui tem um porquê. E fui fazendo, fui aprendendo, desenvolvi uma nova habilidade que eu não tinha a duras penas e parei de me comparar com os colegas do lado. Então, a mensagem para quem quer melhorar no mercado imobiliário é parecida. Se você focar no seu próprio jogo, você vai descobrir que o oponente não é o do lado. O concorrente não é tanto aquele cara que está a 2 quadras ou em outro bairro. O maior concorrente que você tem é você. Sim. O maior concorrente, seja no nível gestão, seja no nível PJ, seja no nível corretor, a maior luta que você tem é para ser melhor do que você mesmo ontem. Então, quais resultados eu fazia ano passado? Cara, esse ano eu quero 20% a mais. Eu quero 30% a mais. Qual era a minha taxa de conversão no semestre passado? Esse semestre eu quero mais. Quantos leads eu gerava? Qual faturamento eu tinha? Então, sempre jogar esse jogo de onde você estava e onde você pode chegar e onde você quer chegar. Porque senão a gente entra em 2 cenários muito perigosos. A gente entra nesse cenário que eu entrei lá no curso, de não vale a pena, porque, nossa, eu sou muito ruim, todo mundo aqui é excelente. Só que comparado com o ruim que eu era, gente, o meu ruim melhorou muito já. Melhorou 100%. Melhorou 100%, porque a habilidade era 0. Uhum. Então, a dica que eu deixo é essa, assim, é investir sempre em você, em capacitar você, em melhorar você, em olhar pro teu negócio, pra tua equipe e ter panoramas de mercado somente como indicadores, somente como referências, mas não como norte que você vai perseguir. O norte que você vai perseguir é seu. Então, olhar pra você com muita sinceridade e julgar aquilo que você não é bom, aquilo que você quer melhorar, aquilo que você ainda não está feliz com o resultado e ir procurar pessoas que possam te ajudar nisso. Então, isso é para mercado imobiliário, isso é para a vida, né? Sim. Quando a gente joga limpo com os próprios resultados, a gente tem possibilidade de melhorar. E o trabalho reconhece. O trabalho reconhece sempre. Sim. Sempre, assim. O curso me provou tanto quanto várias outras situações da vida. Então, acho que a gente vê isso no esporte. Por isso que o esporte é muito recomendado para líderes, porque você
aprende sobre performance, você aprende sobre trajetória, você aprende sobre resiliência, você aprende sobre competição, né, saudavelmente. E a gente vê isso em qualquer habilidade que você for desenvolver. Então, a grande luta, a grande disputa é com você mesmo. Se você conseguir jogar limpo com esse adversário interior e colocar as taxas, as metas, os alvos baseados nessa pessoa que mora aí com você e que vai conviver com você até o fim da tua vida, que é você mesmo, você consegue, com certeza, evoluir naquilo que você quer. Excelente, Rafael. Eu acho assim, muita coisa, muita reflexão boa, né? Muito pensar de si. E desde já, foi muito bom te conhecer, né? Te conheci no evento da Cúpula, né? Naquela hora eu falei assim, nós vamos ajustar isso. E a gente está trazendo, né? E trouxemos aqui esse bate-papo para vocês, para reflexão, para melhoria de si, para 1% de melhoria. Se 5% for impactado com isso, a gente já está no lucro. Sim. Porque são essas pessoas que são as vencedoras, as que persistem, insistem e melhoram. E para você que está acompanhando e quer fazer parte de uma imobiliária que valoriza a capacitação de bons profissionais, a Nagi está com oportunidades abertas. Se você quiser fazer parte desse grupo, tem um link disponível aqui embaixo e a gente aguarda o contato de vocês. Muito obrigado, Rafael. Tamo junto, Roseli. Recomendo muito que você faça parte do time, porque eu vim de São Paulo para Joinville reconhecê-los aqui. Posso dizer, recomendo, viu? O pessoal é fera, faça parte desse time que vale a pena com certeza. Obrigada.